Bom dia, galerinha. Tranquilão com vocês? Pessoal, nós vamos falar hoje sobre métodos contraceptivos. Gerar com responsabilidade, tá bom? Antes de falar sobre isso, lógico que eu tenho que começar a falar sobre, um método contraceptivo, é usado para quem vai ter relação sexual. Show? E para isso a gente precisa ter maturidade mental, e corpo para isso, Quando eu falo corpo, nosso corpo tem que estar pronto para gerar. Já o corpo feminino, tem que estar pronto para gerar, tá? Só consegue gerar as mulheres que estão menstruando, Ou seja, começaram já o ciclo menstrual, belezinha? Então, assim, nós vamos falar sobre métodos contraceptivos, mas a melhor forma de prevenção é não tendo relações sexuais. Esse é um ponto, Ah, mas uma hora você é obrigado a ter relações sexuais. Beleza, depois que casar a gente vai ter relação sexual. Então, assim, para quem já é casado, os métodos contraceptivos são para aquelas mulheres que não estão querendo engravidar. Show? Tem vantagens e desvantagens de acordo com o método contraceptivo que a mulher vai utilizar, tá? Mas vamos lembrar, tá? Assim, os métodos contraceptivos são para evitar uma gestação, indesejável. Beleza? E para isso, temos que ter maturidade e idade para isso. Show de bola? Vamos conversar um pouquinho sobre métodos contraceptivos. Vou dar um zoom na tela, para vocês poderem copiar. Vou dar um zoom devagarzinho, que é para ficar legível. Vou deixar um pouco mais perto, para poder ficar bem legível. Tranquilo, pessoal? Beleza, então. Olha só, pessoal. Ó, independente do método que a pessoa vai adotar, tá? Este método deve ser acompanhado sempre por supervisão de um ginecologista. Por quê? É o profissional responsável, tá? Para poder estar indicando um método contraceptivo que vai funcionar melhor para uma pessoa e para outra não vai funcionar tão bem, tá bom? E a gente vai explicar um pouco sobre esses métodos contraceptivos, tá bom? Então vamos lá. Ele vai indicar para você um método contraceptivo, levando em consideração o quê? A saúde, do paciente, da pessoa que for lá no ginecologista, tá? A sua idade, lembra que eu falei? Precisa ter uma idade, uma maturidade para poder estar engravidando, E a frequência da sua atividade sexual. Vamos lembrar que os métodos contraceptivos é para poder para poder prevenir uma gestação indesejável. Então, a frequência da atividade sexual é um dos parâmetros que o ginecologista vai poder estar adotando para poder estar indicando o melhor método contraceptivo, beleza? E o número de parceiros que a pessoa vai ter. Show? Vamos lembrar de novo, o número de parceiros, Nós aqui no Brasil, nós temos um parceiro só, Que é a esposa, e o esposo. Então, assim, se a pessoa tiver mais de um número de parceiros, tá? O ginecologista vai levar também isso em consideração na hora que você for lá no consultório lá e falar que quer usar um método contraceptivo, tá? Para poder evitar uma gravidez indesejável. Beleza? Tranquilo até agora? Vamos lá então, pessoal. Olha só. Os métodos anticoncepcionais podem ser classificados em hormonais, que nós vamos estudar um pouco hoje, de barreira, intrauterinos, permanentes, naturais ou coito interrompido. Nós vamos estudar primeiro hoje os métodos hormonais. Show de bola? Tranquilo? Como o próprio nome já diz, o método hormonal possui hormônios, beleza? E quais são os hormônios que esse método possui, professor? Estrogênio, e progesterona, belezinha? Então vamos lá, métodos hormonais são aqueles que utilizam hormônios com função de impedir a ovulação e, consequentemente, a gravidez. São exemplos. Pessoal, tem muitos exemplos aí de métodos contraceptivos por hormônios, tá? Então lá, a primeira e mais conhecida, pessoal, são as pílulas, Nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Tem também as mini pílulas, tem o anel vaginal, tem os adesivos anticoncepcionais, tem os implantes anticoncepcionais, tem os anticoncepcionais injetáveis e a pílula do dia seguinte, Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Eu vou dar só uma pausa aqui, pessoal, vou beber uma água, tô com a garganta seca. Só um minutinho e já volto.
Então, pessoal, vou voltar aqui de onde eu terminei. Eu terminei daqui falando sobre os métodos anticoncepcionais, beleza? E são esses daqui. Vamos falar de um por um, tá bom? A gente vai explicar de um por um o benefício de um por um, tá bom? Então, vamos falar sobre métodos hormonais, tá? A gente vai falar sobre as barreiras e os outros depois. A primeira são as pílulas, pessoal. As pílulas são comprimidos, né? Olha só, composto por hormônios, tá? Estrogênio e progesterona, tá? Em diferentes concentrações. Olha só, pessoal, essas pílulas são as pílulas que normalmente são mais usadas, tá? Que são os anticoncepcionais. As mulheres tomam durante 21 dias, tá? Depois de 21 dias, interrompem, tá? Aí depois a menstruação vem, beleza? Aí, assim, qual a desvantagem dela, né? Porque o ideal seria que a mulher tomasse a pílula no mesmo horário, né? Marcasse um horário, vamos supor, 10 horas. Tomar todo dia 10 horas, tá? Depois de 21 dias, vai interromper, a menstruação vai vir de novo. Lembrando que a menstruação da mulher vem de 28 dias, tranquilo? E o período fértil é no quarto dia, 14º dia, belezinha? Então, assim, a vantagem dessa pílula, né? Que é um jeito barato, tá? Barato. E a desvantagem é que a mulher não pode esquecer de tomar, porque se ela esquecer de tomar, fica comprometido. A pílula, tá? Ela tem a eficácia de 99%. Vou lembrar, pessoal, nenhum método contraceptivo é 100% seguro não, tá? Mas a porcentagem de seguro dele, de segurança deles, é bem grande. Então aqui, a primeira, a pílula, ela tem uma porcentagem de 99% de eficácia, tá bom? Então, a mais usada é a pílula, tá? Os anticoncepcionais, as pessoas chamam de anticoncepcional mesmo, é a pílula, beleza? Depois nós temos as mini pílulas, tá? Qual a diferença de um para o outro? É que a mini pílula não tem estrogênio, tá vendo? As pílulas tinham estrogênio e progesterona, tá? Nesse daqui, na mini pílula, só vai ter o progesterona, não vai ter o estrogênio. E para quem que são isso? Para lactantes, mulheres que estão amamentando, tá? As mulheres que estão amamentando são as mulheres que vão tomar as mini pílulas. Tranquilinho? Beleza? Então a diferença de um para o outro é só essa, tá? A pílula, eficácia de 99%, a mini pílula de 97%, chegando a 98%, tá? E as mini pílulas não têm estrogênio, tá bom? Então é um anticonceptivo voltado para as lactantes, tá? Só que está amamentando, tá? Aí pode afetar também um pouco na regularidade da menstruação, as mini pílulas, tranquilo? Mas é um mal que vem por bem, tá? Para as lactantes, que as pessoas que estão amamentando, seria mais aconselhável, no caso, as mini pílulas, tá bom? Temos aqui o anel vaginal. O anel vaginal, como o nome diz, já é um anel mesmo de silicone transparente, tá? E esse anel vaginal, né, ele tem uma baixa dosagem de hormonal, tá? Deve ser colocado no canal vaginal mesmo, tá? E tirado depois de 3 semanas. Vamos lembrar, 3 semanas vai dar 21 dias, beleza? Depois disso, a menstruação deve vir normalmente e depois da menstruação, recolocado de novo o anel vaginal, tranquilo? Tem uma eficácia aí, ó, de 98% o anel vaginal. Acho que é um método contraceptivo não muito utilizado, tá? Não é muito utilizado, mas é um método também contraceptivo também, belezinha? Nós temos também, pessoal, os adesivos anticoncepcionais, tá? Também conhecido como PAT, libera hormônios que irão ser dissolvidos pela corrente sanguínea. Normalmente as mulheres colocam esse adesivo aqui no braço, também pode colocar no glúteo também. Esse adesivo vai liberar, e vai ser absorvido pela pele, pela corrente sanguínea, hormônios. Beleza? Tem uma eficácia muito boa também. Tem uma eficácia também de média de 98%. Os adesivos anticoncepcionais. Tranquilinho? Beleza? Então, pessoal, só para recapitular. Tem as pílulas que são as mais usadas. As mini pílulas que não têm estrogênio. São mais para as mulheres lactantes que estão amamentando. O anel vaginal, menos usado. Baixa dosagem de hormônio. Se tem baixa dosagem de hormônio, na verdade, as mulheres engordam menos. Beleza? Adesivos anticoncepcionais, também é bem usado.
colocado normalmente no braço ou no glúteo, libera devagarzinho os hormônios ali. Tranquilo? Show de bola? Então tranquilo. Aí o que eu não falei, pessoal, aqui foi dos anticoncepcionais injetáveis. Tá? Então eu tenho anticoncepcionais injetáveis. O anticoncepcional injetável, como o próprio nome diz, né, vai injetar. E normalmente os anticoncepcionais injetáveis têm a durabilidade de 30 dias ou de 90 dias. Tá? Para as mulheres que esquecem de tomar o comprimido, né, as pílulas, o anticoncepcional injetável seria recomendado. Só que assim, o anticoncepcional injetável tem a parte negativa, né, tem o contra, né, de ter algumas reações adversas, como irregularidade. Antes de falar da irregularidade de menstruação, né, os anticoncepcionais injetáveis de 30, 90 dias, por exemplo, as mulheres normalmente não menstruam. Né? Se as mulheres normalmente não menstruam, ficam com uma tensão pré-menstrual mais aflorada, engordam, né? Um dos efeitos colaterais é o ganho de peso também. E o outro problema do anticoncepcional, no caso injetável, seria que para as mulheres que queiram engravidar, né, durante o período de um ano, não é aconselhável porque elas ficam menos férteis, tá? Então, assim, teria que parar de tomar o remédio, caso queira engravidar, parar de tomar a injeção, né, esperar um tempo, né? Aí os médicos dão aí em torno de um ano para poder estar engravidando. Então a parte negativa é essa aí, tá? Dos anticoncepcionais injetáveis. Tudo bem? Tem de 30 dias e tem também os anticoncepcionais de 90 dias também. Beleza? Tem também, pessoal, o implante, né? Os implantes anticoncepcionais. Tá? Tem o tamanho mais ou menos de menor do que um palito de fósforo, por exemplo. Tá? Eles são colocados na pele e vão liberando hormônios, né, com o passar do tempo. Tá? 3 anos, o tempo útil, mais ou menos ali, tá? Mas assim, é também um tipo de anticonceptivo também, que também não é muito usado também. Show de bola? Então também temos os implantes anticoncepcional. E por último aqui, temos a pílula do dia seguinte. Como funcionaria a pílula do dia seguinte? Né? Usado muito por pessoas que são estupradas, por exemplo, né? O pessoal acaba se estuprado, vai para o médico lá, faz alguns exames também para ver se tem uma doença lá também, né? E toma essa pílula também para poder evitar, no caso, uma gravidez indesejável, tá bom? Beleza? Não é muito utilizado também, porque não tem muita lógica, né? De ter relações e no dia seguinte tomar uma pílula do dia seguinte. Beleza? Se a pessoa tem a vida sexual ativa, né, deve optar por outros tipos de métodos contraceptivos, tá? Que tenham uma eficácia alta, que seja mais apropriado, né, por perfil, como eu falei, como a gente falou, por idade ali, pelo tipo de saúde do paciente, pela idade e pela frequência que ela tem relação sexual. Beleza? Não sei se vocês entenderam. Se tiver alguma dúvida em relação aos métodos contraceptivos, né, do tipo hormonais, que foram o que nós falamos aqui, eu coloquei 4 aqui, depois falei os outros 3, tá? Se tiver alguma dúvida, é só mandar para mim que eu estou aqui para poder esclarecer. Belezinha? Tranquilo? Pessoal, olha só, temos 2 tarefas para a gente fazer durante a nossa aula. A primeira é realizar o exercício que está de investigue na página 156 até a página 159. São 3 investigues, se não me engano. Tem na página 156, na página 158 e na página 159. Beleza? Na página 157 não tem nada. Esse é um exercício. Façam o exercício e mandem para mim. Show de bola? Tranquilo. E o outro vai ser um texto que eu vou mandar para vocês lerem. Tá? Eu vou mandar para vocês em PDF, esse texto. Esse texto fala sobre 5 curiosidades de métodos contraceptivos usados antigamente. Tá bom? Então, eu quero que vocês leiam esse texto, tá? É pequenininho o texto, sobre os métodos contraceptivos usados antigamente, tá? E façam para mim o que vocês entenderam sobre os métodos contraceptivos usados antigamente. Vai estar no texto lá algumas curiosidades, tá bom? Aí vocês colocam o que vocês entenderam lá em mais 5 a 10 linhas e mandem para mim também. Tranquilo? Exercício da página 156 a 159 e o texto que eu vou mandar para vocês em PDF, só fazer um resuminho de 5 a 10 linhas do que vocês entenderam sobre aquilo,
os métodos contraceptivos do passado e mandar para mim, tá? Fique com Deus, um beijo no coração e qualquer dúvida é só mandar no privado.